E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Associação de placa solar, é melhor utilizar as placas em série ou em paralelo? Pergunta aí velha, repetida, mas que sempre está aí nos comentários dos nossos amigos inscritos. Chegando aí na etapa de montagem avançada aí do nosso sistema off-grid e vamos para a montagem e associação das placas. E antes de fazer o vídeo sobre essa montagem e associação das nossas placas, da montagem das strings é cordas de placas aí, para quem não já ouviu falar aqui no canal, nós vamos comentar um pouquinho sobre essa associação das placas. Vamos botar em paralelo, vamos botar em série. Por que escolher? Como escolher? Quais os critérios técnicos? O que é que influencia diretamente nessas escolhas? Vou fazer uns desenhozinhos aqui no quadro e vou trazer para vocês. Mas antes eu vou deixar os tópicos aí desse assunto. O que é que a gente vai precisar para definir a escolha da associação das nossas placas? Vamos pensar em tensão dos controladores de carga e do inversor. Tensão máxima que pode ligar aí a string, as placas corrente DC na entrada dos controladores e nos inversores. Sim, inversores híbridos como esse, você vai fazer uma ligação da string solar, ou seja, da cordinha de placa, quando você associa placas solares em série ou em paralelo e vem aquele fiozinho ali, é um string, uma corda de placas. Então, a gente liga placas aqui diretamente nos inversores híbridos e a gente vai precisar saber a tensão mínima e máxima de funcionamento desses inversores para poder trabalhar com essa associação. No caso dos inversores comuns off-grids, que são alimentados por um banco de baterias ou por um barramento vindo aí dos controladores, nós vamos precisar saber a tensão máxima que pode aplicar dessas strings no controlador e também a tensão de eficiência, que é aquela que a gente vai saber qual a melhor tensão colocar no controlador dependendo da tensão do banco. Para 12 volts, você vai precisar de uma tensão, geralmente mais baixa, para 24, de tanto a tanto, de 36, de tanto a tanto, de 48, de tanto a tanto. Isso que vai definir aí, um dos tópicos que vai definir qual a melhor associação de placas solares para colocar no seu sistema. O que é que vai definir mais também? Tamanho das placas, é a potência e a eficiência, tipo do controlador, se MPPT ou PWM, a corrente que vem aí dessas strings vai definir também como eu vou escolher, a distância entre as suas placas até chegar no seu painel aqui de montagem do seu sistema off-grid e também o local, a insolação no local. E aí a gente vai falar nesse vídeo sobre todos esses tópicos. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve e também ficar ligado quando o vídeo subir aí para você clicar, assistir aula gratuita sobre esse conteúdo e ajudar o canal e também adquirir conhecimento gratuito. E gostando aí da galeria de videoaula, tá gostando da aula? A gente fez aí, não vende cursinho aqui. A gente nem vende, nem bota link de cursinho para vender. A gente traz o conteúdo gratuito. Gostou dessa opção? Recebendo um conteúdo gratuito aí, informação de qualidade sobre energia solar? Taca o like, taca o like, só um cliquezinho ali naquela mãozinha, você já ajuda o canal aí dizendo, YouTube, eu gostei de receber essa aula gratuita, pode deixar ele fazendo e me mandar mais vídeos aí gratuitos sobre o tema, beleza? Vejam, pessoal, antes de entrar em cada tema que eu acabei de falar, cada pontinho da importância da associação, nós vamos aí para o princípio básico, para você que chegou agora e não entende muito do fotovoltaico, saber como funciona. Ó, na associação em série, por exemplo, placas aí, as menorzinhas aí utilizadas, 150 watts. Vamos pegar, numa associação em série, quando é uma associação em série, quando você pega as placas e coloca a saída de um, positivo da uma no negativo da outra. Liga, positivo da um no negativo da outra. Vai fazendo aí uma série, uma cordinha, uma passando pela outra. Veja, peguei uma ponta negativa da primeira, aí essa ponta positiva da segunda, joguei no negativo da primeira, joguei no negativo da segunda. O positivo da segunda, joguei no negativo da terceira. E no final só vou ter duas pontinhas aqui, uma negativa e uma positiva. O que é que vai ocorrer com essa associação em série? Veja, para a placa de 150 watts, nós temos que cada placa dessa aí no seu pico, geralmente vamos arredondar para 8 amperes de saída e a tensão, volts, 22 volts. Corrente, amperes, amperagem, 8 amperes. O que é que acontece aí quando você associa, por exemplo, 3 plaquinhas dessa em série? Você vai somar a tensão,
você vai ter ao final aqui, você pegar um multímetro ou um voltímetro e colocar aqui entre o negativo da primeira e o positivo da segunda, você vai ter a soma da tensão, você vai ter 66 volts aqui na saída, e vai ter a mesma corrente, vai ser 8 amperes por 66 volts. Você somou a tensão de cada uma, 22 vezes 3, 66, e manteve a corrente na associação em série. Você teve perdas? Não. Por quê? Porque se você multiplicar a tensão 66 volts vezes a corrente 8 amperes, você vai ter a mesma potência aí da outra associação. Basta você observar isso aqui. Na associação em paralelo, já é onde você pega o positivo de cada placa e interliga todos os positivos, ou utilizando aí os cabos Y, ou até emenda, tem gente que corta o fio, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a gente interliga aí as conexões positivas, todas as placas com o mesmo positivo conectado no mesmo fio, na mesma string, e todos os negativos interconectados aí entre si. Num exemplo como esse, como era que ficaria? A tensão manteria os 22 volts, porque na associação em paralelo a tensão você mantém, mas a corrente você multiplicaria por 3. Se são 3 placas de 8 amperes, você teria 24 amperes aqui na saída. E aí você multiplicando esses 22 volts vezes os 24 amperes, vai ter a mesma potência em watts do sistema em série. E aí você diz, sim, se a potência seria a mesma, todas produzindo aí a mesma coisa, qual seria a vantagem e por que escolher uma associação para um sistema em série, outro em paralelo? O que é que define isso? Como eu já disse, vamos tópico por tópico. Tensão do controlador ou do inversor. Veja, vou dar um exemplo aqui. Nós temos 2 inversores híbridos aqui, que você vai ligar as strings direto nele, sem passar por controlador, por esse sistema, nada por esse sistema, as strings vão entrar direto nele. Quem vai dizer aí como você vai associar essas placas no inversor? O próprio inversor. Ele diz aqui, tem um selinho que diz aqui, que ele funciona entre 90 volts até 450 tensão máxima de entrada. E o MPPT dele vai trabalhar com eficiência entre 90 e 430. Então, você já imagina aqui, eu vou poder pegar as placas pequenas aí, ou até grandes, e vou colocar tudo em paralelo, a tensão vai ficar mais baixa, a corrente vai aumentar. No inversor desse vai funcionar? Não vai. Num caso desse aqui, o que é que eu preciso para fazer um inversor desse funcionar? Uma associação. Se eu preciso de 90 volts, se eu colocar 4 placas de 150 em série, eu ainda vou fazer funcionar? Nós estaríamos chegando ali perto da tensão mínima. Veja, 4 vezes 22 daria 88 volts. Eu preciso de 90. Quase. Ah, mas em algum momento o sol vai bater, ele vai chegar aos 90, mas aí é um pico. Normalmente não vai ficar. Então eu precisaria de, no mínimo, 5 placas aqui em série para atingir a tensão desse inversor híbrido. E é isso que vai definir como eu vou associar as placas em série em paralelo. Não existe, todas em série é melhor, todas em paralelo é melhor. Cada situação vai dizer qual é a melhor. Nesse caso aqui eu poderia botar 100 placas em paralelo. Não ia fazer funcionar esse inversor por causa da tensão. Esse outro aqui embaixo é de 120 a 430. Deixa eu dar uma conferidinha rapidinho aqui. Como eu disse, realmente estava certo. Funciona aí de 120 a 450 volts máximo. E aí ele também tem ali a tensão ideal. Ele diminui um pouquinho o MPPT, bota até 430, não deixa chegar aos 450. Não vai queimar se chegar até 450, mas o ideal até 430. Ou seja, quem é que vai definir qual a melhor associação de placa? Os aparelhos que serão ligados, que receberão essa tensão. E aí também agora nós vamos entrar no segundo tópico. Quem é que vai definir? Veja, tamanho das placas. Você sabe que quanto maior a placa, maior a potência em watts. E também as placas maiores, elas já vêm com uma tensão maior. Por um exemplo aqui aleatório, isso vai depender do fabricante. Tem placas aí de 430 watts que já tem uma tensão aí de saída de 40 volts. Ou seja, bastariam 3 placas dessa em série para poder chegar
na tensão aí de funcionamento desses híbridos, especialmente desse aqui. Desse aqui também, que duas em série daria 80 volts, não daria para funcionar, teria que colocar uma terceira. Mas aí você não precisaria associar 5 placas em série como as pequenas, bastaria 2, 3 em série das grandes, que você já chega ali na tensão correta. E sobre o tamanho das placas, quanto maior a potência da placa. Hoje nós temos aí algumas placas quase do mesmo tamanho, uma um pouquinho menor do que a outra, com potência maior, por exemplo, uma de 450 watts de 2 metros por 1, e uma um pouquinho menor chegando a 600. Mas por que isso? Hoje por causa da eficiência. Quanto maior a eficiência, você consegue produzir mais em menos espaço, como a gente já falou aqui no canal, uma aula sobre isso. Você conseguiu compactar aí as células, fazer com que células menores produzam a mesma quantidade de energia. Então você conseguiu compactar. Compactou, você colocou mais um pouquinho de célula, você produz mais watts em um espaço menor. Aí teria essa observação aí. Tipo do controlador. A gente já falou aqui, existe o MPPT, faz o maior rastreamento, o aproveitamento melhor da energia solar, da energia DC ali da conversão em tensão maior, transformando o excedente em corrente. Existe o PWM, que é um regulador de tensão. Se você pegar aí um sistema de baixa voltagem, aí de 12 volts, e você colocar um PWM e colocar placas pequenas, um exemplo, 150 watts, você sair associando essas placas em série e ligar num PWM, você vai ter um desperdício grande, porque às vezes você vai ter uma entrada ali 38, 40 volts na entrada do PWM, ele vai regular a tensão, vai apenas baixar para 12 ou 14,4 volts, e esse excesso de tensão ele não vai transformar em corrente. Você vai pegar um string ali de 30 volts por 8 amperes e vai manter ali os mesmos 8 amperes na saída, baixando às vezes só a tensão. Você vai ter uma perda de energia gigantesca, que não ocorre no MPPT, que você pode jogar uma tensão maior, jogar os 30 volts, ele vai pegar esses 30 volts, vai regular para 14,4, ali a tensão do banco, mas vai pegar o excedente, vai dizer, pronto, de 14 até 30, tem quanto? Está sobrando quanto? 18, 20? Eu vou transformar esse excedente em corrente. E aí, você, num controlador MPPT, você pode fazer uma associação em série até nos bancos de baixa tensão, de 12 volts, porque você vai conseguir aproveitar mais essa energia. No PWM, se você fizer isso, jogar uma tensão maior num PWM, você vai estar perdendo, você vai estar desperdiçando. É como se às vezes você associar 3 placas e estivesse aproveitando uma e meia. O resto está desperdiçado. Então, o tipo de controlador também vai definir qual é a associação. Geralmente, você tem, dependendo da tensão do banco, as placas em paralelo para colocar nos controladores PWM, e placas em série aí no MPPT, lógico. Com as placas maiores, você vai conseguir pegar 2 placas de potência grande, aí placas de 500, 600 watts, e colocar 2 em paralelo e trabalhar no MPPT, num banco de 24 volts. Por quê? Porque você já vem com a tensão alta. Você pega 2 placas aí que produzem 50 volts, e aí coloca em paralelo. Aí você vai ter 50 volts vezes 10 amperes de cada. Então, vou ter uma tensão na entrada do MPPT ou do PWM de 50 volts vezes 20 amperes, no caso, uma associação aí em paralelo. Você não está com aquela tensão tão alta, porque a placa está ali com 50 volts, chegando numa corrente razoável, e aí, num banco de 28 volts, você estaria não desperdiçando tanta tensão, tanta potência, quanto num banco com uma tensão maior. Se chegasse a 80, 90 volts. Mas eu já consegui reduzir essa tensão. Então, tem N casos que a gente consegue utilizar algumas placas grandes a um controlador PWM, mas sempre, a dica do canal, use o MPPT. PWM é a última opção. Você tem uma plaquinha pequena sobrando, quer acoplar no sistema aí de 12 volts, não dá para associar com as outras de maior potência, aí você pode pegar ele, colocar em paralelo e botar no mesmo sistema. Mas PWM, geralmente a tensão, quanto mais próximo ao do banco de baterias, melhor.
Se você tiver um banco de 12, você bota aí a tensão, no máximo ali a tensão de uma placa de 150, 22, 23 volts. Se puder aproximar mais, melhor. Um banco de 24 volts, que dá 28,8 de recarga. Você vai fazer um string ali, no máximo até os 40 volts, para que você não perca muito, para que você consiga ter a tensão de carga do banco, aí garantir pelo menos 28,8 volts, então você tem que ter uma margenzinha para cima ali até uns 30 volts. Isso tudo eu já expliquei no canal, estou só relembrando para vocês verem que o que vai definir a associação não é uma fórmula mágica. Ah, em série é melhor, ah, em paralelo é melhor. Não existe isso. Não existe quem ensina errado. É de acordo com cada característica do sistema, com cada tópicozinho que a gente está colocando. Então, em regra, as placas em paralelo, para baixa tensão nos PWM, e mesmo assim ainda você perde desempenho, as placas em série nos MPPTs. Aí também outra coisa que vai definir, ou já entrando aí também em um dos outros temas que a gente comentou, a tensão do controlador. Você tem aí seu controlador de carga, ele tem para cada banco de baterias 12 volts, ele disse. Ou quem é que vai dizer? O manual. Consulta o manual. Tem aula aqui no canal ensinando isso? Tem. Você vai aprender direitinho aí com a tensão melhor para cada controlador e para cada tensão de banco. Bati aqui no microfone, deve ter dado um pipoco. E aí o manual vai dizer, olha, para 12 volts, você alimenta esse controlador até X volts, por exemplo, até 20, 20 e poucos. Se você for trabalhar com 36, alimente ele até 40, 40 e pouco. Estou chutando aqui, porque já tem aula no canal. E para banco de 48 volts, então você vai no mínimo ali de 50 e pouco, até 80, até 100 volts. Quem vai dizer é o controlador. E aí, para trabalhar dentro do limite ideal, você vai associar a placa. Se o seu controlador está dizendo, Tarcísio, vai trabalhar com 24 volts? Então me alimente com pelo menos 38 volts e no máximo aí até 60, 70. Aí eu vou botar elas em paralelo. Vou alimentar ela com 22 volts para poder carregar com 28? Não vai funcionar. Eu tenho que ter no mínimo 28,8 na saída do controlador para ir para o banco de baterias. E eu vou botar aqui 120 volts. Não, se ele diz aqui, ó, eu só aguento 100 volts, o máximo. E para trabalhar com um banco de 24, não deixe passar de 70, não deixe passar de 80. Para que eu vou colocar mais? Para ele trabalhar com menos eficiência? Vai queimar? Não. Só se passar da tensão máxima total dele, que seria os 100 volts. Mas a tensão máxima recomendável para trabalhar em que tensão nesses casos aqui? Ele diz, olha, bota o 100 quando for trabalhar com um banco de 48 volts. Nos modelos que trabalham com 48 volts. Esse aqui só vai até banco de 24. Também tem que prestar bem atenção nisso. Essa foi do controlador. Aí agora vamos para a corrente. Você tem aí, geralmente, os fios de 6 milímetros que você faz sua string aí de placas solares. Os fios de 6 milímetros, comum, geralmente 32 amperes, e tem o cabo solar, que às vezes dá mais um pouquinho, 38, depende do fabricante. Sempre quem vai dizer é o fabricante daquele material. E aí, você sabe que cada plaquinha dessa, se for um exemplo, essa aqui, a pequena, 8 amperes. Você vai colocar 10 placas em paralelo, que vai dar 80 amperes num cabo que passa 32, não vai. Você vai procurar associar, se você precisar trabalhar em paralelo com elas, você vai lembrar o cabo, até quantos? 32 amperes. Eu sei que em paralelo soma a corrente. Então 8 e 8, 16, 16 com 16, 32, eu já tenho uma limitação. Eu só posso colocar aqui no máximo 4 placas de 150 watts em paralelo, porque vai chegar ali nos 32 amperes, no limite ali do fio. Se eu botar mais uma, eu já vou ter aquecimento do cabo e perda de potência, perda de corrente, vou ter um desempenho menor. Então a corrente também faz com que você escolha a associação correta. E aí o que seria isso? Não, vou colocar 4 em paralelo e vou colocar aqui em série com mais 4 em paralelo, porque aí eu dobraria a tensão, sairia dos 22 volts de 32 amperes para os 44 volts, mas mantendo os 32 amperes. Então consigo ter 8 placas no mesmo cabo de 32 amperes. Eu ia dobrar ali a tensão para 44, mantendo os 32, estaria no limite. Como a gente falou, a gente já teria atingido realmente a maior corrente nesse sistema, porque a primeira associação já estava aí com os 32 amperes, com a tensão de 22 volts,
Mas aí em série a gente conseguiria dobrar a tensão e continuar na mesma corrente, os 32, ou seja, estaria no limite. O que mais a gente poderia fazer era ir aumentando a tensão até o limite do controlador, mas associando em série a outras em paralelo dessa, a gente conseguiria ir aumentando a tensão até o limite do controlador. Outra coisa que vai influenciar aí, distância entre as placas e o painel. Vocês sabem, quem é aluno aqui do canal, quem é inscrito, já sabe que a tensão contínua, a corrente contínua, DC, tensão DC ou corrente DC, a gente tem aí uma perda por metro de cabo. Na alternada tem a perda, mas é bem menor, tanto é que nosso sistema de distribuição é alternada. E por causa dessas perdas, a gente às vezes é necessário fazer um ajuste aí na string das placas, na associação. Porque você sabe que quanto maior a corrente circulando por esses cabos, maior a resistência a essa corrente. Se for uma tensão baixa e uma corrente grande, você vai ter uma perda maior, você vai ter uma resistência maior à corrente do que à tensão. E a gente procura sempre equalizar essa tensão. Vamos dizer, se o seu controlador, seu string está lá longe, 30 metros, 40 metros, e o seu controlador consegue trabalhar em uma tensão maior para seu banco, ele diz, não, olha, Tarcísio, até 24 volts eu consigo trabalhar até 70. E suas placas estão lá longe, você pode tentar trabalhar na tensão máxima que seu controlador, porque você vindo com uma tensão maior de lá para trabalhar no seu MPPT, você vai ter uma perda de corrente menor lá das strings até chegar aqui nesse sistema. Se for perto, você vai poder equalizar. Não, estou bem pertinho aqui, eu vou procurar trabalhar na melhor tensão do controlador. O controlador disse que eu posso trabalhar na tensão da metade aqui das placas para esse banco, 24 volts. Ele diz, olha, você vai ter mais eficiência trabalhando com 40 volts, então eu vou trabalhar com mais corrente e menos tensão. Mas se eu estiver distante, eu vou tentar trabalhar com uma tensão maior e menos corrente para compensar aí. Esse é um dos casos também que vai fazer você escolher aí sua associação em série ou em paralelo. E um caso aí também relatado por um dos nossos amigos que mora aí em outro país, aí nas extremidades, nos polos do planeta, foi o seguinte. A gente conversando aqui, que a gente conversa com muitos inscritos, e aí eles falaram, Tarcísio, a gente mora aqui na parte ártica, no polo, não sei o quê, e os invernos aqui são rígidos, a insolação é pequena, e você não consegue pegar uma placa, por exemplo, dessa de 150, você vai medir a tensão lá, tá bem baixinha. Às vezes está 8, 9 volts, porque a incidência do sol é muito fraca pela região. E o que é que eles fazem? Para compensar aí essa ineficiência solar, essa irradiação muito fraca, eles vão associando em série várias placas até chegar numa tensão mínima de trabalho. Como, por exemplo, se aqui no Brasil, no Nordeste, a gente consegue associar 4 placas dessa de 150 em série, consegue chegar nos 88 volts, nos polos, segundo os amigos, na parte ártica aí, eles colocando 4 placas dessa para chegar às vezes em 30 volts. Então, às vezes, por necessidade da irradiação muito fraca, eles associam placas em série para chegar na tensão mínima de trabalho. E aí, qual seria o perigo disso? Ele disse, na época que o sol está batendo mais forte, a gente tem que diminuir essa associação, senão a tensão eleva demais e aí danifica nosso controlador. E aí eles já sabem, de tal tempo a tal tempo, de mês em mês, dá para trabalhar com as 4, 5 em série, porque não vai atingir aí 30, 40 volts. E na época que o sol aqui está mais inclinado e consegue uma produção maior, a gente já pode trabalhar em série paralelo, porque vai atingir uma tensão maior. Então, todos esses fatores e mais alguns que a gente pode ter esquecido aqui, que os amigos comentem aqui no canal, podem influenciar diretamente aí na associação das placas. E aí você diz, então, qual é a que a gente obtém maior potência? Não existe regra. Você não tem maior potência em série, maior potência em paralelo. Você vai obter de acordo com o seu sistema. Quem manda? Os inversores ou os controladores, a tensão do banco de baterias, o tipo do controlador, MPPT, PWM, botar mais tensão no PWM, despenca a potência.
Se botar menos tensão do que o necessário no MPPT, ele começa a trabalhar sem o ponto de rastreamento de maior potência, como se fosse um PWM, e aí você vai ter que ajustar essa forma de montar placas de acordo com a tensão do banco, com tudo isso que a gente falou aqui no canal. Traga aí seu exemplo prático, qualquer coisa a gente diz. Olha, nesse caso seria melhor em série, nesse caso seria melhor em paralelo. Comenta aí e faça suas perguntas para a próxima aula.